E hoje, ainda no livro de Isaías, que é considerado a miniatura da Bíblia, porque a Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento mostrando a queda de Israel, a promessa de restauração de Israel, a promessa de um Messias, e o Novo Testamento trazendo o cumprimento dessas profecias e dessas promessas. Da mesma forma, a segunda parte do livro de Isaías traz também a revelação do cumprimento das promessas feitas a Israel. E no capítulo 50, os versículos 9 e 10, um texto muito lindo, fala de uma situação que acontece muitas vezes na minha vida, acontece na tua vida, e eu tenho certeza que você vai se identificar com essa palavra. E eu tenho certeza que você vai saber agir nessa situação, amém? Isaías capítulo 50, os versículos 9 e 10, que nos diz assim: é o soberano, o Senhor, que me ajuda. Quem irá me condenar? Todos eles se desgastam como uma roupa, as traças os consumirão. Quem entre vós teme o Senhor e obedece à palavra de seu servo, que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Mas agora, todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas, andem na luz de seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Vejam o que receberão da minha mão. Vocês se deitarão atormentados. Eu vou ler novamente o finalzinho do versículo 10. Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Vamos orar? Curve suas cabeças, ore junto comigo, apresente suas necessidades ao Senhor. Quero pedir que os irmãos continuem orando pela minha sobrinha Valquíria, lá em Camboriú. Ela continua a fazer um tratamento de quimioterapia, tem sido um sucesso, e nós cremos que Deus vai restaurar. Fique em paz aí, minha sobrinha Valquíria, Deus vai te restaurar, será mais um testemunho para a honra e glória do Senhor. E também pela minha irmã Conceição, que é mãe da Valquíria. Ela também fez uma cirurgia retirando um cisto aqui das pálpebras e está em recuperação. Que Deus dê pronta recuperação para você, maninha. Deus abençoe. Deus abençoe a todos aí de Camboriú, Santa Catarina. Saudades de vocês, muitas saudades. Vamos orar então. Se você tem algum pedido a mais, coloque agora diante do Senhor. O Senhor vai atender a sua oração. Os pedidos que estão nos cadernos também, nós estamos apresentando e oramos. Senhor nosso Deus, grande é o teu poder, sua majestade, sua soberania. Tu és tremendo em força. Nas tuas mãos está o poder, todo o poder está nas tuas mãos. Nós pedimos agora, Senhor, que tu entre com a providência, Pai, na vida de todos aqueles que necessitam de um milagre, na vida de todos aqueles que pedem, Senhor, por um favor, por uma graça tua, Senhor. Obrigado, porque tu estás atuando na saúde da minha sobrinha Valquíria, da minha irmã Conceição. Esteja curando, esteja restaurando, dando a graça, dando a saúde, que esse seja mais um testemunho de vitória, Senhor, um testemunho de bênção, Senhor, que nós sabemos que tudo é para a tua honra e tua glória. Abençoa todas as famílias da tua igreja, Pai, abençoa todos os lares, as pessoas que estão acompanhando essa transmissão, as pessoas que estão nas suas casas, no seu trabalho, onde quer que esteja, onde quer que essa palavra estiver chegando ou chegará, que leve uma bênção tua também, Senhor. Nós oramos, Pai, agora, para que esta palavra, caindo como uma boa semente no nosso coração, possa produzir o efeito necessário. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui já tiveram uma sensação estranha de que a presença do Senhor, que era algo tão quase que palpável na tua vida, a voz do Senhor que era quase que audível,
os sinais do Senhor na tua vida que eram bem evidentes, de repente tudo se perde, de repente você perde aquela consciência da presença de Deus. De repente você sente que Deus está longe, de repente você se vê como que em meio à escuridão, tateando em um lugar vazio, sem achar uma saída, uma luz no fim do túnel, e você se vê nesse momento como que privado da presença de Deus. Alguém já se sentiu assim aqui? Alguém se sente assim? Talvez alguém esteja passando por isso neste momento. É aquela sensação de que as suas orações talvez não estejam sendo ouvidas, não estão passando do teto, aquela sensação horrível, aquela sensação de abandono, de desamparo. Alguém já se sentiu assim? Eu creio que todos já se sentiram assim em algum momento da sua vida. Eu creio que muitos também podem estar passando por isso. Esta palavra então irá de encontro à sua necessidade nesta noite, porque ela fala exatamente sobre isto. O profeta Isaías foi levantado sobre a nação de Judá, quando esses estavam prestes a ir para o cativeiro da Babilônia. A nação havia caído, a nação havia se esquecido de Deus, a nação estava longe de Deus, e o profeta é levantado para estar transmitindo uma mensagem de advertência. E ao mesmo tempo que ele transmite essa mensagem de advertência, ele também transmite uma mensagem de consolo, ele também traz uma mensagem de esperança, ele também está trazendo para o povo de Judá a promessa de um futuro promissor. E nesse contexto, o profeta Isaías, ele diz assim para o seu povo, para o povo de Deus: olha, aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no Senhor e se apoie em seu Deus. Existe um outro texto no livro de Miqueias, esse texto eu não li de manhã, mas eu quero ler aqui para os irmãos. No livro de Miqueias, no capítulo de número 7, versículo de número 8, Miqueias é um dos profetas menores, está bem aí no finalzinho do Antigo Testamento. Texto muito lindo, que diz assim, Miqueias 7, 8. Olha só o que diz: não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Olha só a esperança do profeta Miqueias: ainda que eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Trevas é o contrário da presença de Deus. A presença de Deus é luz. As trevas significam, denotam a ausência da presença de Deus. E o que fazer quando nós não estamos sentindo a presença de Deus na nossa vida? Nesses momentos de terrível penumbra, de terrível escuridão, temos que nos apoiar mais do que nunca no Senhor, na sua palavra, que revela o caráter de Deus. Por isso que é importante, queridos, nós termos um conhecimento da palavra de Deus, um conhecimento sobre o caráter de Deus, porque esse conhecimento da palavra é o conhecimento do caráter de Deus que irá nos guiar nesses tempos de escuridão, nesses tempos de trevas, nesses tempos onde nós não conseguimos discernir a presença do Senhor. E como que é isso, pastor? Horas. Quando nós não estamos sentindo a presença de Deus na nossa vida, quando nós não estamos tendo uma direção, quando nós estamos nos sentindo como que abandonados, desamparados, é a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus que vai me amparar. Porque o que diz a palavra de Deus? O que fala a palavra de Deus sobre o caráter de Deus? Nós temos alguns versículos, por exemplo, Hebreus 13, 8 diz, o Senhor nos prometendo, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Em Isaías 43, os versículos 1 e 2, diz assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o teu Redentor.
Em Mateus capítulo 8, versículo 20, o próprio Senhor Jesus Cristo disse assim: olha, vão por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que eu estou convosco, o quê? Todos os dias até o final dos tempos. Olha, essas promessas são mais do que suficientes para nos dar a certeza que, ainda que embora não vejamos a presença de Deus, ainda que embora não sintamos a presença de Deus, ainda que embora não vejamos Ele do nosso lado, nós não nos guiamos por aquilo que nós sentimos, nós não nos guiamos por aquilo que vemos, mas nós nos guiamos pela fé nas promessas do Senhor, pela fé na palavra de Deus, pela fé naquilo que nós acreditamos ser o caráter do Senhor. E o caráter do Senhor se revela nas Escrituras como o Deus bondoso, o Deus misericordioso, cujas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã, novas são a cada manhã, o Deus que não nos desampara, o Deus que não nos abandona nunca, nunca jamais. Existe um ritual de passagem na tribo dos índios Cherokees. Ali, quando a criança, o adolescente, o pré-adolescente está entrando na fase adulta, ele deixa de ser uma criança, ele deixa de ser um adolescente, ele passa por um rito de passagem, no qual ele deve passar a noite inteira numa floresta escura e com os olhos vendados. E ele não pode revelar para ninguém o que aconteceu com ele naquela noite. E o pequeno jovem é levado para o meio da floresta, ele é colocado ali com os olhos vendados, e ele passa a noite toda escutando o rugido de feras selvagens, escutando o chacoalhar das cobras, ele escuta ali vários barulhos de insetos perigosos, e ele tem que provar que ele realmente é corajoso. E ele passa a noite, não vendo a hora de amanhecer o dia. É a noite mais longa da vida dele. Ele fica ansioso para ver o sol raiar. E quando os primeiros raios solares, batendo na venda dos seus olhos, lhe proporcionam uma claridade, dizendo que o dia está amanhecendo, ele sente um alívio. E quando as vendas são retiradas dos seus olhos, quem ele vê? Bem perto dele ali, a cerca de 5 metros de distância, o seu pai. O seu pai passou a noite inteira com ele ali, bem perto, para protegê-lo de todo e qualquer perigo, para protegê-lo de todo e qualquer mal, para não deixar que nada acontecesse na vida daquele jovem. Ele não sabia da presença do pai, mas o pai estava ali com ele o tempo todo, amém? E assim é Deus para com a nossa vida. Quando nós nos sentimos sozinhos, abandonados, sem Ele ao nosso lado, Ele está com você, porque Ele não mente, a sua palavra não falha, a sua palavra é verdadeira. Quando Ele lhe promete que estará com você em todos os momentos, em cada segundo, em cada milésimo de segundo, a cada instante, Ele não falha, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale sombrio, pelo vale de trevas e morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. A garantia de que o Senhor está conosco em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer momento, é que nos dá coragem para enfrentar os desafios e perigos da vida. E é a Bíblia, a palavra de Deus, que nos dá este norte, que nos dá essa direção, que mostra o caráter de Deus na nossa vida, que mostra que Ele é fiel. Há uns anos atrás, fizemos uma viagem, teve uma equipe daqui da igreja que foi visitar as ilhas do sul, lá do Paraná, a Ilha das Peças, e outras ilhas ali que formam aquele arquipélago paranaense. E outra vez eu fui só, foi eu e um pastor de Santos. E eu lembro que num daqueles dias da nossa viagem missionária, tivemos que visitar uma ilha lá no meio do oceano, onde havia algumas casinhas, uma pequena população ali que precisava ouvir a palavra. E nós fomos lá e viajamos cerca de meia hora naquele
barco a motor que se chama chata. E alguém já viajou numa chata? Seu Antônio. Seu Antônio já viajou numa chata. E à noite, terrível, né? Então, quando nós fomos, era dia claro, dia lindo. Você viu os golfinhos ali pulando na água, os peixes, aquela água cristalina, coisa linda. Só que na volta já era noite, escura, uma penumbra total, um breu que não se via a 3 metros à nossa frente, não se via nada, somente escuridão. Eu confesso que naquela noite eu tive medo. O piloto da embarcação, um cara muito experiente, pegou o leme lá e ligou o motor, se embrenhou no meio daquelas águas e eu fiquei abismado. Eu falei, onde você está indo? O que você está vendo na frente? Como é que você sabe que você não vai bater em nenhum rochedo, você vai chegar onde nós temos que chegar? Como que é isso? Eu não enxergo nada. Eu também não enxergo, mas eu tenho aqui um equipamento de navegação, alguns equipamentos, e um deles é imprescindível, é a bússola. Essa bússola me dá um norte, e eu sei, através da bússola apontando para o norte, eu sei onde está o sul, eu sei onde está o oeste, eu sei onde está o sudeste, eu sei onde está a região nordeste, noroeste, e aí eu posso me guiar somente através desse instrumento de navegação. Queridos, a Bíblia é a bússola que nos aponta o norte, e ela nos aponta para Jesus. Ela nos mostra o caminho, ela nos mostra a direção a seguir, e além de nos mostrar o caminho, a direção a seguir, ela nos mostra o caráter de Deus, o caráter de Cristo. Por isso que é importante conhecermos a palavra de Deus, por isso que é importante conhecermos a Deus, porque quando nós experimentarmos estas circunstâncias na nossa vida, circunstâncias onde nós nos vemos na escuridão, que nós achamos que Deus nos abandonou, você vai dizer consigo mesmo, não, isso não é um sentimento verdadeiro, não, isso não é a realidade, não, ainda que eu me sinta em trevas, ainda que eu me sinta tateando no escuro, ainda que eu me veja sem direção, eu sei que Deus está comigo, porque Ele prometeu isso na sua palavra, o Senhor Jesus prometeu, e Ele é fiel, e Ele não deixa de cumprir a sua palavra. Eu conheço o caráter do meu Pai, amém? E quando nós conhecemos o caráter do Senhor, nós não temos dúvida, ainda que eu não sinta, ainda que eu não o veja, ainda que eu não o perceba, ainda que não há sinais, ainda que não há indício, eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele nunca, jamais me abandonará, eu sei que Ele está sempre comigo, aleluia! E assim, queridos, na nossa vida, e aí nós não vamos nos desesperar, essa fase vai passar, de repente você já vai se ver novamente sentindo aquela presença gloriosa na sua vida, e você vai ter passado por essa prova. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 31, quando Josué, aliás, Deuteronômio 31, 6 a 8, 4, 31 nós leremos depois, Deuteronômio 31, 6 a 8, quando Josué estava incumbido daquela difícil missão de levar o povo de Israel até a terra da promessa, o Senhor fez a seguinte promessa a ele, olha, sejam fortes, corajosos, não tenham medo, nem fiquem desesperados, sem esperança, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Olha só que promessa bonita Deus fez a Josué. Olha, Josué, somente seja forte, corajoso, não tenham medo, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Josué e os seus comandados estavam experimentando aquilo que se chama o desconhecido. Eles estavam experimentando uma nova fase na vida dele. E como muitas vezes novas fases na nossa vida, novos estágios nos trazem medo, né? É o medo do desconhecido. Nós tememos muitas vezes coisas que jamais vão acontecer na nossa vida. A psicologia afirma, com base nos estudos da mente humana, e a pastora Sandra, que tem muito mais propriedade para falar disso do que eu,
ela sabe muito bem que 90% daquilo que nós tememos na nossa vida acontecer, na verdade nunca acontece. E nós passamos grande parte da nossa vida preocupados, perdendo o nosso tempo, perdendo a nossa paz, deixando de desfrutar momentos alegres, felizes com pessoas que nós amamos, porque estamos temendo coisas que nunca irão acontecer na nossa vida. É o medo irracional, é o medo irreal, é o medo ilógico, é o medo que não tem fundamento. E esses medos compõem 90% dos medos da nossa vida. Somente 10% são medos reais, somente 10% são medos legítimos, somente 10% é capaz de acontecer na nossa vida, mas 90% nunca vai acontecer. Aí eu creio que todos nós, no final da nossa vida, se tivermos um momento de reflexão, vamos parar e refletir pensando, eu passei grande parte da minha vida, perdi muito tempo temendo coisas que jamais acontecer. Eu temia morrer aos 20 anos e não morri. Eu temia morrer aos 30, não morri. Eu morria de medo de morrer aos 40, morria de medo de morrer aos 40, não morri. Morria de medo de morrer aos 50, morri. Quanto tempo eu passei morrendo de medo, quando eu podia estar vivendo de coragem. Amém? Eu podia estar vivendo de coragem, mas preferi viver morrendo de medo. Quanto tempo eu temi, esquecendo-me da promessa de Romanos 8:28, que diz, porque sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelos seus decretos. Pare para pensar. Se todas as coisas que acontecerem na nossa vida vão contribuir para o nosso próprio bem, porque nós somos chamados por Deus e amamos a Deus, por que vamos temer? Ai, pastor, mas eu tenho tanto medo que aconteça isso, eu tenho tanto medo que aconteça aquilo. Espera aí, você ama a Deus? Você foi chamado por Deus? A Bíblia que não falha, em Romanos 8:28 diz isso. Porque sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelos seus decretos. Um avião passava por uma grande turbulência, sabe aquelas turbulências que chacoalham todo o avião? Que até o ateu nesse momento começa a acreditar em Deus e começa, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. A frase é incrível, eu já viajei de avião muitas vezes, é a frase que a gente mais ouve quando o avião entra naqueles períodos de turbulência terrível, é ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Todo mundo ali na hora vira cristão, todo mundo ali vira pessoa que confia em Deus, que acredita que Deus existe, porque todos começam a clamar por Deus. E naquelas condições o avião enfrenta uma turbulência terrível, era noite, penumbra total do lado de fora, só via os riscos dos raios de uma grande tempestade, todas as pessoas aflitas naquele avião, e no meio daquelas pessoas, um garotinho, brincando tranquilamente com os seus games na mão ali, com seus brinquedinhos, rindo à vontade, e um dos passageiros, não entendendo a tranquilidade, a paz daquele garoto, pergunta para ele, menino, você não tem medo? Eu invejo você porque eu estou aqui tremendo, eu estou vendo você aí todo tranquilão, você não tem medo? Você já viajou de avião várias vezes? Qual é o segredo da sua paz, da sua confiança? Aí o menino abre um sorriso para aquele passageiro e diz, o meu pai é quem está pilotando esse avião, o meu pai é o piloto, e eu somente acredito que ele vai levar este avião até o destino final, porque ele é um piloto experiente, porque ele nunca sofreu nenhum acidente na aviação, eu confio nele, por isso eu estou aqui tranquilo. Queridos, o seu pai é o piloto desse avião,
esse avião que está sobrevoando nesse mundo turbulento, no meio de tanta tempestade, no meio de tanta escuridão, no meio de tantos perigos, e ele vai conduzir a tua vida até o destino final. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, seja a tempestade que for, seja a escuridão da noite que quiser te assustar, o seu Pai é o piloto e Ele está te conduzindo. Creia, confie, acredite, porque você não vai sucumbir no meio dessas trevas, mas quando as trevas vêm sobre a tua vida, confie, faça do Senhor a sua luz, faça do Senhor o seu apoio, faça do Senhor aquele que você confia nele. Mas o mesmo texto de Isaías, no versículo ainda de número 10, que nós lemos aí, o versículo de Isaías 40 e o versículo 10, olha, acompanhe, aliás, o versículo, capítulo 50, versículo 11, diz assim: mas agora, todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas, vão, andem na luz de seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Vejam o que receberão da minha mão. Vocês se deitarão atormentados. Ao mesmo tempo que o profeta Isaías transmite uma palavra de esperança, transmite uma palavra de coragem, transmite uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento àqueles que confiam no Senhor e que mesmo em meio das trevas fazem do Senhor o seu apoio, a sua luz. Ele transmite também uma palavra para aquelas pessoas que confiam nos seus próprios recursos, para aquelas pessoas que não colocam a confiança em Deus, que confiam no seu próprio taco, que confiam nos seus próprios recursos. Ele diz assim: olha, vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas, vão, andem na luz de seus fogos e das tochas que vocês mesmos acenderam, mas vejam o que receberão da minha mão, vocês se deitarão atormentados. O que você prefere? Deitar confiante e tranquilo, sabendo que o Senhor está guardando tua vida? Ou se deitar atormentado, confiando na sua segurança, nos seus recursos de segurança, confiando em você mesmo, confiando naquilo que você tem, confiando naquilo que você pode, confiando naquilo que você é capaz? Em qual você prefere confiar? Se você confiar no Senhor e se apoiar a Ele, mesmo andando na escuridão, Ele será a tua luz e você terá do Senhor a proteção. Mas se você confiar em si mesmo, nos seus recursos, na sua força, na sua capacidade, naquilo que você tem, naquilo que você pode fazer, isso não vai adiantar nada. Você vai se deitar atormentado, porque a sua confiança é vã. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 31, agora sim o capítulo 4, versículo 31, diz: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus misericordioso, Ele não os abandonará, nem os destruirá, porque Ele não se esquece da aliança que com juramento fez aos seus pais. Tem muitas pessoas que, por não conhecerem o caráter de Deus, pensa que Deus só está com elas se elas fizerem tudo certinho, se elas obedecerem tudo, se elas não cometerem falha. Mas a palavra de Deus, Paulo falando aos Coríntios, diz que mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então creia, irmão, entenda nessa noite que o amor que Deus tem pela tua vida é incondicional, não depende de circunstância alguma, não depende de condição alguma, é um amor incondicional. Não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, não importa quem você é, não importa quem você foi, não importa quem seja você ou o que você esteja fazendo, o amor de Deus por você não muda, o amor de Deus por você não falha, o amor de Deus por você permanece, o amor de Deus por você é incondicional. Você está entendendo? Então, queridos, veja bem, quando o Senhor promete ao seu povo, pois o Senhor, seu Deus, é o Deus misericordioso, Ele não os abandonará, nem os destruirá. Agora eu pergunto para vocês, que pai, sendo um pai normal, ele abandona o filho na hora que o filho erra, ele abandona o filho na hora que o filho falha,
Ele abandona o filho na hora que ele vê que o filho não está sendo aquele filho que ele gostaria que fosse. Que pai faz isso? Que pai é que destrói o filho? Se você entende o caráter de Deus, você entenderá que Ele é um pai bondoso, que Ele é um pai amoroso. Se o nosso pai, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele falou assim, olha, qual o pai que se o filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Qual o pai que se o filho lhe pedir um peixe, vai lhe dar um escorpião? Qual o pai que se o filho lhe pedir um ovo, vai lhe dar uma serpente? Você conhece algum pai assim? A não ser esses pais loucos, esses pais doentes mentais, que são capazes de até matar os próprios filhos. Mas eu falo de um pai normal. Nenhum pai normal, nenhum pai que tenha amor pelos seus filhos, irá abandonar os seus filhos em momento de luta, em momento de prova, em momento de dificuldade, ainda que este filho venha falhar, ainda que esse filho venha errar, pois o Senhor, o seu Deus, é um Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez aos seus pais. Deus tem uma aliança com você, uma aliança. Lembra-se de Davi quando ele enfrentou o terrível gigante Golias? Antes disso, ele passou por um treinamento com o urso e com o leão, e por ele ter vencido o urso e o leão, ele se encheu de confiança, foi para cima daquele gigante que estava amedrontando um exército inteiro, inteiríssimo, e ele venceu. Por quê? Ele concluiu com ele mesmo, olha, se Deus me deu vitória contra aquele leão, se Deus me deu vitória contra aquele urso, não será diferente com esse Golias, esse gigante. Por quê? Além de tudo, eu tenho uma aliança com Deus, Deus tem uma aliança comigo, e esse gigante é um incircunciso, ele não tem aliança com Deus, e Deus é fiel à sua aliança que Ele fez conosco, amém? Você tem uma aliança com Deus? Você tem. Você tem. Sabe quando foi feita esta aliança com você? Entre você e Deus? Na cruz do Calvário, quando há quase 2000 anos atrás, um galileu nazareno estava fincado numa cruz, entre dois salteadores. E ali, quando ele derramou a última gota do seu sangue, ele disse assim, está consumado, tetelestai, está consumado. Tudo o que precisava ser feito para que o meu filho, a minha filha, fosse unido, religado novamente com o Pai, eu fiz. Agora está firmada uma nova aliança entre você e o Pai, porque Jesus é esta aliança que nos uniu ao Pai. Através da morte de Cristo, nós fomos novamente unidos com Deus. E ele diz assim, olha, nada poderá te separar desse amor, nem a tribulação, nem a fome, nudez, perigo, espada, altura, profundidade, extensão, criatura alguma, nem coisas do presente, nem coisa do porvir, nada e ninguém pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada e ninguém poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém? Esta é a aliança que Deus fez conosco, essa é a aliança que foi firmada conosco na cruz do Calvário. Nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus, porque Jesus nos uniu a Deus. E essa aliança é incorruptível, essa aliança é inquebrável, essa aliança não falha, essa aliança não muda, porque o próprio Senhor Deus, Ele não tem mudança e nem sombra de variação alguma. Ele é fiel em seu caráter, e a palavra fiel quer dizer, Ele nunca falha, nunca jamais falhou, nunca jamais falhará, nunca falha, porque Ele é fiel. A Jacó, em Gênesis 28:15, o Senhor prometeu, olha, eu estou com você e cuidarei de você onde quer que você vá. Eu estou com você e cuidarei de você onde quer que você vá. Aleluia! Ainda que você ande nas trevas, ainda que você ande no vale da sombra da morte, ainda que você ande no meio das tempestades, dos vendavais e dos perigos, ainda que você tenha que atravessar pelo meio da água, ainda que você tenha que passar pelo meio do fogo,
O Senhor te promete: eu estou com você e cuidarei de você onde quer que você vá. Amém? Nós temos uma parte do nosso corpo humano que é a parte mais frágil do corpo e é também a parte mais protegida. É uma parte do corpo que desenvolve uma função vital. Sem ela nós não enxergamos. É chamada menina dos olhos. Essa pupila que é protegida por essa cavidade óssea, ela está dentro de uma cavidade óssea. Ela está protegida pelas sobrancelhas que impedem que o suor escorra por dentro dela. Ela está protegida também pelos cílios, ela está protegida pelas pálpebras que se fecham instintivamente ao sinal de menor perigo. Você não consegue contar em quantos milésimos de segundo o seu olho pisca. Consegue? O seu olho pisca numa velocidade impressionante. Milésimos de segundos é o que você leva para dar uma piscada. E através dessa piscada, a menina dos seus olhos está sendo protegida instintivamente diante de qualquer sinal de perigo. Sabe por quê? Porque é uma parte do olho, uma parte do corpo que é frágil e precisa de proteção. Olha, por isso que a Bíblia nos fala que nós somos para com Deus como a menina dos seus olhos. Porque da mesma forma como a menina dos olhos é protegida, você é protegido por Deus. Você é cuidada por Deus. E Ele promete que essa proteção, Ele promete que esse cuidado estará sempre na tua vida. Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te desamparar, Ele nunca vai te abandonar, porque Ele é fiel. Salmo 94, versículo 14 diz: o Senhor não desampara o seu povo, jamais abandona a sua herança. O Senhor não desampara o seu povo e jamais abandona a sua herança. Quem tem coragem de abandonar uma herança? Por mais que o tempo passe, essa pessoa se lembra que tem uma herança, ela vai atrás da herança. Ela vai. Essa semana ainda me procuraram, dizendo assim: pastor, eu sei que o senhor é advogado, o senhor pode me ver uma herança que eu tenho, propriedades e dinheiro depositado, pertenceu à minha mãe. Ela faleceu há 20 anos atrás, e agora eu quero ir atrás dessa herança. Por que é isso? Porque as pessoas não abandonam uma herança, porque é algo valioso, é algo precioso, e nós, a Bíblia diz que nós somos o quê? Herança do Senhor. Nós somos herança do Senhor, você é herança do Senhor. Que coisa maravilhosa. O Senhor não desampara o seu povo, jamais abandona a sua herança. Por que você acha que Deus te abandonaria? No meio dessa prova, no meio dessa tribulação que você está passando, por que você acha que Deus te abandonaria no meio dessa escuridão? Confie nele, ainda que você não veja, ainda que você não sinta, ainda que você não tenha a menor percepção dele ao seu lado, Ele está do seu lado, amém? Ele está bem pertinho de você. Confie, Salmo 73, os versículos de número 23 a 26, olha só que lindo. Já estamos terminando. Salmo 73, versículos 23 a 26, acompanha aí conosco. Esse salmo é um salmo de Asaf. Asaf era um cronista, Asaf era um levita. Asaf, ele compôs lindos salmos. Parte do livro de Salmos é composto por Davi, parte é composto pelos filhos de Corá, e parte também foi Asaf quem compôs. E o capítulo 73, o Salmo 73, é um desses salmos lindos que Asaf compôs. E Asaf compôs esse salmo exatamente no momento que ele se via desamparado. No momento em que ele achava que havia sido esquecido por Deus. Ele via a prosperidade do homem ímpio, ele via o homem mau indo sempre bem, e ele olhava para ele naquela pobreza, naquela dificuldade, naquela situação, e ele dizia cá com ele mesmo: será que Deus é tão bom assim? Por que Deus permite a prosperidade dos ímpios e não permite a minha prosperidade? Por que eu estou sempre em dificuldade? Você já se fez essa pergunta? Pois Asaf fez. E o Senhor o levou para o santuário. E lá o Senhor fez ele ver o final da vida dos ímpios. Ele mostrou a Asaf que ainda que o ímpio parecesse bem, o ímpio se encontrava em meio a um terreno escorregadio e ao mesmo tempo na beira de um precipício.
A qualquer momento, aquele ímpio que parecia estar tão bem, poderia cair. Enquanto Asaf estava firmado sobre uma rocha eterna, que jamais teria fim, que jamais se abalaria, e que jamais deixaria ele cair. E no Salmo 73, versículos 23 a 26, olha só, que palavras bonitas o salmista Asaf diz. Ele diz assim: contudo, eu sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho eu nos céus, senão a ti? A quem tenho eu nos céus, senão a ti, Senhor? A quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, aleluia, e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Olha que lindo. Salmista Asaf, ele diz: Senhor, a quem tenho eu nos céus, além de ti? E na terra, eu nada mais desejo, além de estar junto a ti. Ainda que o meu corpo e o meu coração venham a fraquejar, Deus é a força do meu coração. Quantas vezes nós fraquejamos diante das lutas? Quantas vezes nós tememos diante dos perigos? Quantas vezes o nosso corpo, o nosso coração quer vacilar? Perdemos a confiança. Mas ele diz: ainda que o meu corpo e o meu coração venham a fraquejar, Deus é a força do meu coração. Deus é a força do meu coração. Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. A minha herança para sempre. Amém? Ele é tudo para nós. Que nem aquele garotinho que entrou numa igreja sem camisa. E um obreiro chegou para ele: garoto, você não pode entrar aqui sem camisa. Mas eu quero cantar, eu quero ir lá na frente cantar. Aí falaram para o pastor: tem um garotinho sem camisa querendo cantar. O garotinho devia ter uns 10 aninhos, pobre, descalço, sem camisa. O pastor olhou, sentiu o dedo e falou: traz ele aqui na frente. O garoto pegou o microfone, começou: Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado no peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Vamos cantar junto? Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. A igreja caiu num pranto. Todos se quebrantaram. O menino não tinha nada. O menino não tinha uma camisa para pôr. O menino não tinha um calçado. Mas ele tinha um tesouro guardado dentro do seu peito, que era tudo para ele. O Senhor tem que ser o nosso tudo. O Senhor tem que ser o nosso tudo. Quem faz do Senhor o seu tudo, tem tudo em Jesus. Vou repetir. Quem faz de Jesus o seu tudo, tem tudo em Jesus. Você não entendeu? Quem faz de Jesus o seu tudo, tem tudo em Jesus. É verdade, queridos. Eu não tenho nada, queridos. Mas eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Eu não tenho nada, mas eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Não sinto falta de nada. Não sinto falta de coisa alguma. Posso dizer como o salmista Davi: o Senhor é o meu pastor, e de nada tenho falta. E de nada tenho falta. Quando nós fazemos de Jesus o nosso pastor, de nada nós temos falta. De nada nós temos falta. Queridos, eu vou terminar. Por isso que é muito importante que nós venhamos a conhecer o Senhor, conhecer a sua palavra, conhecer o seu caráter,
Porque quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos o caráter de Deus, podemos andar sem sentir a presença dEle, podemos andar sem ver os sinais dEle na nossa vida, podemos andar na escuridão. Sabe por quê? A fé não anda pelo que vê, a fé não se baseia naquilo que ela vê. Nós não andamos por vistas, nós andamos pela fé. E quando nós temos fé, nós acreditamos na palavra de Deus, nós descobrimos que Deus é bom o tempo todo Deus é bom, que Deus nunca nos desampara, que Deus nunca nos abandona, que Deus jamais falha no cumprimento das suas promessas. Amém? É verdade ou não é? Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, como a alvorada, a sua vinda é certa, e ele se revelará a nós como a chuva seródia, a chuva tardia que rega toda a terra. Os meses que compõem outono e inverno são meses em que o agricultor espera ansiosamente as chuvas da primavera, porque é através das chuvas da primavera que a terra será regada e a terra vai produzir. Quando vem as chuvas da primavera, que a natureza toma aquele banho de beleza, as flores começam a brotar, os frutos começam a ser produzidos, a natureza começa a ser preparada para produzir os seus frutos de outono, que virá depois da primavera, depois do verão. Mas é na primavera que ela toma esse banho de beleza. E as flores que haviam murchado, as folhas que haviam caído, as árvores que estavam quase secas voltam a se revigorar com a tão esperada chuva que vem com a primavera. Queridos, na nossa vida também existem tempos, existem circunstâncias que parece que vamos murchar, parece que vamos definhar, perdemos a cor, perdemos o brilho, parece que as folhas da nossa existência vão caindo. Mas está caindo para dar lugar ao novo. Com as chuvas vem a renovação, com as chuvas vem a transformação. O Senhor transforma em algo novo, o Senhor faz novo, faz novas todas as coisas. Ele promove essa transformação na nossa vida. Aí vem novamente os frutos, aí vem novamente as flores, aí vem novamente o vigor, aí vem novamente a restauração. Está passando pelo tempo do inverno? Está passando pelo tempo da sequidão? Não se apavore, não se desanime, não fique com medo. O Senhor está trazendo renovação sobre a tua vida. Breve essa noite tempestuosa, esta noite de escuridão vai passar na tua vida. Você vai cantar o hino da vitória, você vai poder dizer: glória a Deus, louvado seja Deus. Valeu a pena confiar nesse Deus, valeu a pena esperar por Ele, valeu a pena esperar pelo seu socorro, porque o Senhor não desampara os seus. O Senhor não desampara os seus, o Senhor está sempre nos cuidando, o Senhor está sempre nos guiando. Conheçamos, prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, como a alvorada vem, é certa a sua vinda sobre nós, e Ele se revelará a nós como a chuva tardia que rega toda a terra. É importante, queridos, quando nós conhecemos a Deus, não dependemos de sinais, não dependemos de profecias, não dependemos daquilo que as pessoas falam. Eu lembro no início da minha conversão, eu era viciado em profecias, eu era dependente de profecias. Eu viajava quilômetros para ouvir a profecia de um irmão de fé. Andava muito tempo de carro para ir no alto daquele morro visitar aquela irmãzinha de idade, que sempre tinha uma palavra profética. Aquele profeta que sempre falava. Eu era dependente, porque eu queria saber que Deus estava comigo. Eu ainda não tinha entendimento na palavra, eu dependia disso. Eu era um menino, eu precisava disso. E o Senhor, na sua misericórdia, Ele usava os vasos. Pessoas que nunca me conheceram, nunca me viram, falavam para mim exatamente aquilo que eu havia orado na madrugada anterior, e eu ficava de queixo caído. Olha, naquela madrugada anterior que eu estava orando, Deus estava ouvindo, porque agora Ele colocou na boca do profeta as palavras que eu falei. Parecia que o profeta ali era o próprio Deus conhecendo a minha vida. E eu cada vez mais dependente disso.
E quando eu passava pelos períodos que Deus não falava comigo, não havia profecia, eu caía num desespero. Eu lembro que uma vez eu estava no meio de um círculo de oração, eu estava desempregado, eu fui orar com as irmãs na igreja numa tarde, e lá tinha uma profeta. A profeta me chamou e falou: vem cá. E começou a falar: meu filho, como se Deus falou, não seja leviano na minha obra. Não, falou palavras duras para ele: não seja leviano na minha obra. Eu compreendi, eu estava fazendo coisa errada, falhando, mas eu saí dali tão alegre, eu saí dando pulos de alegria, e minha mãe falava: você devia estar chorando, recebeu essa repreensão de Deus. Eu falei: mas mãe, Deus falou comigo, era o que eu precisava, eu só precisava ouvir a voz de Deus, eu só precisava saber que Ele ainda não tinha desistido de mim. Aleluia, glória a Deus. Quantas e quantas vezes nós só queremos ouvir a voz do Pai, nem que seja uma voz de repreensão, nem que seja uma palavra dura, nós queremos ouvir a voz do Pai, não é mesmo? Porque nós ouvindo a voz do Pai, nós sabemos que Ele está ali. Mas queridos, o tempo passou, e eu fui estudar a palavra, eu descobri que eu não precisava de profecias humanas, ainda que embora até hoje eu acredite, e ainda que embora até hoje Deus às vezes fala comigo usando vasos, mas eu não dependo mais disso, porque eu sei que a palavra é a bússola que me guia, é a palavra que me tem todo dia uma palavra de orientação, é a palavra que diz que Deus está comigo, é a palavra que diz que Deus não me desampara, é a palavra que diz que Deus não me abandona, é a palavra que diz que Deus não se esquece de mim, é a palavra que revela o amor de Deus por mim. E quando eu conheço a palavra, conheço o caráter de Deus, eu não preciso andar pelas vistas, eu não preciso andar pelo que sinto, eu não preciso sentir, eu só preciso saber que Deus está comigo em toda e qualquer circunstância. Amém? Você é privilegiado, privilegiada, porque você conhece a palavra, e você não depende de sinais exteriores, você não precisa depender dos seus sentimentos, daquilo que você sente, porque a fé é exatamente o contrário disso. A fé não anda por aquilo que você vê, a fé não anda por aquilo que você sente, mas a fé é aquilo que você crê, é aquilo que está na palavra de Deus. Se a palavra de Deus te diz isso, você é exatamente isso que a palavra de Deus diz que você é. Se a palavra de Deus diz que você tem isso, você tem exatamente isto que a palavra de Deus diz que você tem. Creia na palavra, conheça o Senhor, prossiga em conhecer ao Senhor, porque isto é a condição essencial, sine qua non, para que nós estejamos no meio das trevas, andando com segurança. Vamos orar? Vamos curvar nossa cabeça? Vamos pedir ao Pai agora, que o Pai nos dê crescimento, conhecimento da sua pessoa, conhecimento do seu caráter, conhecimento de quem Ele é, conhecimento daquilo que a palavra dele diz, para que nós não venhamos, mesmo nas trevas, mesmo na escuridão, estarmos vacilando, mas que nós possamos em todo o tempo estarmos confiando, acreditando que Ele está conosco. E ainda que o sol venha se pôr, ainda que a noite venha chegar, nós sabemos que Ele é o Deus da nossa existência, a luz que ilumina o nosso caminho, o farol que nos conduz nas noites escuras, a bússola que nos mostra o norte. A sua palavra é: em toda e qualquer circunstância, ainda que o sol venha se pôr, ainda que a noite venha chegar, ainda que nós não enxerguemos um palmo à nossa frente, o Senhor está conosco, o Senhor está na nossa direção. Ele está na popa do barco, não na proa, é na popa do barco, porque na popa é que está o leme, na popa é que está a direção. Ele está dando a direção certa para a nossa vida. Confie no Senhor, confie nele. E para terminar, queridos, todos aqui já conhecem a história daquele homem, James Bond. Ele atravessava as cachoeiras do Niágara, de uma ponta a outra, em cima de uma corda bamba, se equilibrando, e ele fazia aquele espetáculo diante das pessoas que o aplaudiam. Um dia ele propôs um desafio: olha, hoje em vez de atravessar essa corda bamba em cima dessas cataratas,
andando na corda bamba, eu vou atravessar essa corda bamba empurrando um carrinho de mão. Quantos aqui acreditam que eu consigo? E a multidão toda dizia: você consegue, vai em frente, você é o cara, você é bom, nós estamos cansados de ver você fazer isso, vai em frente. Ele: pois então, já que vocês acreditam em mim, eu proponho um desafio. Qual de vocês tem coragem de subir aqui nessa corda bamba e sentar em cima do carrinho de mão enquanto eu atravesso essa corda bamba? Silêncio total na plateia. Ninguém teve coragem de subir naquela corda bamba, sentar-se no carrinho de mão enquanto ele atravessava a corda bamba. Ninguém. Por quê? As pessoas acreditavam de boca, mas não confiavam a ponto de se deitar naquele carrinho de mão. Quantos aqui confiam no Senhor, a ponto de se deitar tranquilamente no carrinho de mão, enquanto Ele atravessa você na corda bamba desse mundo, enquanto Ele faz essa travessia com você, enquanto Ele te leva seguro ao outro lado, ao porto destino teu? Confie no Senhor. Durma tranquilo essa noite, durma tranquila, saiba que o Senhor está cuidando de você, saiba que todas as coisas que te acontecerem vão contribuir para o teu próprio bem, porque é promessa da palavra do Senhor. Saiba que Ele nunca jamais te desamparará, Ele nunca mais te deixará, Ele nunca jamais te abandonará. Ele fala: olha, nunca, jamais, além de usar a palavra nunca, Ele usa a palavra jamais, nunca, jamais, never, te desampararei, te abandonarei, estarei contigo, com você, todos os dias da sua vida. Aleluia, fique em pé junto comigo.